Fala aí galera, tudo bom com vocês então? Certo, nessa aula que nós iremos fazer hoje aqui, nós vamos trabalhar um pouco no layout da nossa tabelinha, fazer uma formatação aqui, depois a gente vai estar transformando essas células nossas, essa formatação em uma tabela de fato, vocês vão ver a diferença mais para o meio do vídeo. Vocês também vão entender um pouco mais sobre filtros, para que eles servem, o que eles influenciam aqui na nossa tabela. E por fim vou começar uma introdução sobre fórmulas com vocês nessa aula de hoje ainda, viu? Então, bora para a tela. Certo, pessoal, essa aqui é a nossa tabelinha que nós já estávamos usando há algum tempo, da última aula. Como vocês podem ver, ela está sem nada de formatação, então bora começar, né? Primeiro eu vou dar um espaço aqui da primeira coluna e também da primeira linha, para ela ficar um pouco mais centralizada aqui, certo? Vou deixar aqui com zoom. Então bora lá. Primeira coisa que nós podemos estar fazendo nessa tabela todo o texto que está aqui, está todo com a mesma formatação, digo, de fonte, de cor, tudo isso. Então vamos destacar primeiro o nosso cabeçalho, certo? Vou selecionar essa linha do ponto B2 até o ponto G2 e vou colocar uma corzinha nela aqui. Vou colocar ela de vermelho, por exemplo. Vou colocar de negrito esse título e vou colocar ele centralizado, beleza? Certo, bacana. O segundo passo que eu vou fazer nessa tabela é o seguinte: se eu vier aqui no nosso menu de exibição e tirar as linhas de grade, tudo aqui sumiu, certo? Então a gente não consegue ver uma divisão clara de onde que estão as coisas. Então vou trazer aqui, pegar também do B2 até o G2, Ctrl Shift para baixo. Selecionei a minha tabela inteira. Vou voltar aqui na página inicial e vou colocar ela separada aqui por bordas. Ó, já começou a ficar mais interessante. Quando você entra aqui no menu de bordas, existem vários tipos de borda. Aqui as bordas para você colocar só em uma linha, sem bordas todas, só as externas e bordas espessas. Isso aqui depois você dá uma entrada aqui, vai clicando uma por uma, que aí você consegue estar entendendo, beleza? Certo. Então nós fizemos a nossa primeira formatação aqui, beleza. E aí, André, como que eu começo a fazer a análise dessa nossa tabela? A gente tem uma porrada de dados brutos aqui, mas ainda não estou conseguindo fazer nenhum tipo de análise, certo? Beleza. Então aqui eu vou ensinar para vocês mais um menu que nós temos aqui, em dados. Entramos em dados aqui. Em dados nós temos a opção de filtro. Tá vendo aqui? Filtro. Até o atalho dele já aparece aqui, Ctrl Shift L. O que são os filtros? Vou clicar aqui. Olha só para vocês verem. No nosso cabeçalho apareceram umas setinhas para baixo. Estão vendo? O que essa setinha para baixo significa? Certo, aqui eu estou no setor. Cliquei na setinha para baixo, ele me entrega todas as repetições de palavras que existem ali. Administrativo, comercial, compras, financeiro, tudo aqui. Aqui está tudo misturado e aqui ele lista para mim um a um. Quando eu clico nesse primeiro itemzinho aqui, no selecionar tudo, e clico nessa primeira flagzinha, eles desmarcam todos, está vendo? Da mesma forma que se eu clicar novamente, marca tudo. Então vou desmarcar aqui e vou escolher o comercial. Escolhi o comercial, olha só. Separei aqui de toda a minha tabela apenas as pessoas que são do setor comercial, beleza? Vou testar aqui mais uma. Vou tirar o comercial e vou colocar a turma do financeiro. Cliquei aqui, tá aqui toda a turma do financeiro, tá vendo? Dessa forma você consegue ter o total da turma que trabalha no financeiro, o total de todos esse pessoal, beleza? E também tem a opção de selecionar mais de um. Eu vou colocar então o pessoal do financeiro, do comercial e do compras, para a gente listar aqui. Coloquei aqui, olha só para vocês verem, show de bola. Falei para vocês aqui que nós podemos estar somando todos, vou mostrar aqui para vocês. Vou primeiro te ensinar aqui como que a gente tira esse filtro. Tem duas formas, a gente pode estar clicando aqui e limpar o filtro, volta tudo ao normal,
Ou então, eu posso vir aqui no nosso menu de dados, classificar e filtrar, limpar. Limpei, volta tudo ao normal. Para a gente saber o total do salário de todo mundo que trabalha na nossa empresa, vou começar ensinando vocês então uma fórmula, que é de soma, é igual soma. Quando você já começa a digitar aqui, já começa a aparecer as opções que tem. Soma. Eu aperto a tecla Tab. Quando eu aperto a tecla Tab, já me dá a opção na fórmula de estar inserindo o que compreende dentro dessa fórmula. Ou seja, vou querer os salários, vou somar do primeiro, utilizando já aquele atalho que a gente aprendeu no vídeo anterior, que é o Ctrl Shift para baixo, certo? Olha aqui, vocês conseguem ver aqui como que a fórmula está. Ela está pegando do F3, certo? Até o F99, beleza? Fechei aqui, dei Enter. Olha aqui, aqui está todo o salário da nossa turma aqui. Vamos ver se está certo? Se eu seleciono primeiro, Ctrl Shift para baixo, aqui embaixo já aparece para mim a soma, tá vendo? Então, se vocês virem aqui, nós estamos com o valor total de salário, certo? Mas eu quero saber só o salário de compras. Vamos ver se dá certo? Cliquei aqui no compras. Ó, olha só para vocês verem. Não deu certo, tá vendo? Ficou o mesmo valor do total. Então vamos tirar esse filtro aqui. Vamos voltar. Tirando aqui, limpar filtro. Beleza? Então aqui não deu, certo? Então a gente tem outra forma da gente poder fazer essa soma, beleza? Aqui se eu escrever compras, que é um dos itens que nós temos aqui, e vou colocar uma fórmula que se chama soma C. Soma C. Esse C na frente é si, é outra fórmula que existe. Si. Tá vendo? Vou utilizar as duas juntas. Soma C, que já existe. Tab. Eles aqui me informam o intervalo onde que eu tenho dos critérios. Então o intervalo de critérios que eu vou ter, que é o pessoal de compras, é pegar todo o setor, Ctrl Shift para baixo, selecionei, beleza? Fizemos aqui a primeira inserção de dados, ponto e vírgula. O critério nosso para a soma será o quê? Será o pessoal de compras. O que está escrito aqui? O que está escrito nesse campo vai ser o nosso intervalo de critério, beleza? Ponto e vírgula. E também vou colocar aqui um intervalo de soma. O que eu quero somar? Os salários, beleza? Finalizei aqui, fechei o parênteses, dei Enter. Olha aqui, vou colocar aqui na formatação que nós já aprendemos de moeda. Tá aqui, 77.900. E aí, André, mas como que eu confiro? Vou tirar aqui, colocar o setor de compras, selecionar a turma aqui. Tá vendo? Selecionando só a turma de compras, aqui embaixo aparece. Ó, então tá ok, beleza? Vamos tirar aqui o filtro, dados, limpar o filtro. E o pessoal do comercial, vou escrever comercial. Vamos aumentar aqui porque o número ficou grande. 191.900. Tá vendo? Vou colocar só o pessoal do comercial aqui. Cliquei aqui, pessoal do comercial, tinha dado 191.900. Somatória, 191.900. Ou seja, funciona a fórmula aqui, certo? Mas André, tá meio complicado, ainda não está no momento de aprender fórmula. Então deixa eu te ensinar agora o poder da tabela, de fato. Vou tirar o filtro aqui também. Aqui nada mais que nós fizemos foi uma formatação das células. Aqui ainda não é uma tabela, por mais que ela pareça. Ela está apenas formatada, está bonitinha. Mas como que eu faço para transformar isso em tabela? Eu venho aqui na página inicial, vou fazer a seleção da forma que eu ensinei vocês, Ctrl Shift para seta para a direita, peguei até o final, cliquei para baixo, selecionei todo o campo que nós queremos transformar em tabela. Na página inicial, nós temos aqui os estilos. E em estilos tem formatar como tabela. Aqui nessa formatação como tabela, nós temos vários estilos. Tá vendo? Então, nessa formatação de vários estilos, eu vou selecionar aqui com uma cor.
beleza? Eu quero pegar ele azul com branco e as linhas azuis e brancas. Aqui aparece esse campinho aqui, tá vendo? Criar tabela. Onde estão os dados da tabela? Já está selecionada toda a área, certo? Olha lá para vocês verem. Minha tabela tem cabeçalhos. O que isso significa? Que aqui em cima será o cabeçalho, que a primeira linha será o cabeçalho. Então eu clico em OK, deixo essa opção marcada e clico em OK. Ó, transformou, tá vendo? Aqui, como está com aquela formatação inicial nossa de cor, manteve-se, mas não tem problema. Se vocês quiserem mudar, pode mudar. Apareceu a mesma situação de filtros, tá vendo? E acontece a mesma situação também. Se eu clico aqui em compras, acontece a mesma coisa, separa, tá vendo? Se eu quero saber as compras só da filial do Rio de Janeiro, pessoal que trabalha em compras lá no Rio de Janeiro, clico aqui, mostrou para mim também, certo? Mas e aí, André, qual que é a diferença dessa bendita tabela para aquela que você mostrou para a gente antes? Quando nós temos ela formatada como tabela, aparece este novo menu aqui, Design da Tabela. Olha aqui para vocês verem. Então aqui no Design da Tabela é que começa a diversão nossa, certo? Onde que nós temos as propriedades, ferramentas, dados de tabela, as opções de estilo e estilos da tabela. Se eu clicar aqui, por exemplo, em linha de cabeçalho, sumiu minha linha de cabeçalho, tá vendo? Se eu clico aqui em linha de totais, lá embaixo aparecem para mim os totais. Ué, mas esse total está errado, daquele salário, André. É porque o único total que está aparecendo aqui é a contagem de quantas linhas que tem na filial. Para a gente ver aqui do salário, clico aqui, apareceu uma setinha do lado aqui, tá vendo? Cliquei nela, eu quero saber a soma dos salários. Ó, a soma dos salários deu aqueles 898.900 que nós tínhamos inicialmente. Quando você clica para selecionar apenas essa área aqui, que ó, uma dica para vocês, se você clicou do lado de fora e vai selecionar aqui a coluna F, ele pega toda a coluna F, o valor da soma fica errado, tá vendo? Mas quando você clica dentro da tabela, muda aqui em cima, talvez de aparecer as letras das colunas, aparece o cabeçalho, tá vendo? Então eu quero pegar só o salário, eu clico em salário, ele seleciona apenas o que está dentro do salário, tirando também os totais. Como vocês podem ver aqui, tem o total de 898.800 e aqui o mesmo total, beleza? E aí, e se eu mudar aqui para o setor financeiro, por exemplo, dei um OK, automaticamente muda a quantidade de salário, o valor do salário, e também muda a contagem da quantidade de linhas que existe aqui dentro do setor financeiro. Mas eu quero saber então o pessoal do setor financeiro, mas que trabalha em São Paulo, por exemplo. Cliquei em São Paulo, dei OK. Tá vendo? Apareceu só uma pessoa, Brian Dezupa, que trabalha em São Paulo no setor financeiro. Tá vendo que legal isso aqui? Muita praticidade. Mas e aí? Eu tenho mais praticidade ainda em usar essa tabela dessa forma? Vou te mostrar aqui agora. Vou tirar todos os filtros que nós colocamos aqui. E agora é que começa mais uma diversão aqui na nossa tabela. Vou deixar a linha de totais como está. Deixar tudo da forma que está. Botão filtrar, se você não quiser ter esses filtros, você pode clicar aqui, certo? Mas o que nós podemos estar fazendo no nosso design de tabela a mais? Existe uma ferramentazinha aqui que se chama inserir segmentação de dados. Isso aqui é poder, viu? Que aí já vai começar a facilitar o nosso serviço. Eu não quero ficar clicando nessas setinhas para baixo o tempo inteiro. Eu quero fazer uma segmentação de dados. O que é segmentação de dados? Nada mais é do que o filtro. Mas o filtro de uma forma, vocês vão ver aqui agora. Deixa eu mostrar que é mais fácil mostrar do que ficar falando. Quero filtro de setor, quero filtro de filial. Quero essas duas segmentações de dados.
Selecionei as duas, cliquei em OK. Olha aqui o que apareceu, meu amigo. Nós temos aqui agora duas segmentaçõezinhas de dados. E o que isso aqui faz, André? Olha aqui, quero ver só o pessoal do administrativo. Tá aqui o pessoal do administrativo. Quero ver só o pessoal de compras. Tá aqui só o pessoal de compras. Tá vendo? Quero ver só o pessoal de compras de Minas Gerais. Pessoal de compras de Minas Gerais. A Maria Alice Moreruma. Tá aqui. Eu clico aqui, eu limpo o filtro. Eu clico aqui, eu limpo o filtro. André, eu notei uma coisa interessante quando você me mostrou. Quando você clicou em compras, apareceram alguns que estão mais escuros e outros que estão mais claros. O que isso significa? É que os que estão mais escuros é que tem pessoal de compras nesses locais. No Amazonas não tem ninguém de compras. Se eu clicar aqui em Amazonas, não vai aparecer ninguém. Tá vendo? Da mesma forma que aqui não aparece nada, certo? Tá clarinho. E aqui no administrativo tá um pouco mais destacado. Se eu clico no administrativo, vai aparecer o pessoal para mim que é de compras e que trabalha no o pessoal que é do administrativo do Amazonas. Bacana? Aqui também nós temos a opção de como, assim como aqui nos setores eu posso selecionar mais de um, aqui também na nossa segmentação de dados, segurando a tecla Ctrl, eu posso também selecionar mais de um. Por exemplo, eu quero o pessoal do administrativo, aperto a tecla Ctrl e quero ver o pessoal do financeiro. Então aqui já está junto e misturado, o pessoal do administrativo e o pessoal do financeiro. Não, mas está muito embaralhado. Dá para você clicar aqui no seu filtro e classificar de A a Z. O pessoal do administrativo ficou em cima, o pessoal do financeiro ficou embaixo. Tá vendo? Muito, muito boa essa nossa ferramenta. Como vocês viram no primeiro vídeo, aquele dashboard bacana que a gente quer criar, quando a gente clica naqueles primeiros botõezinhos lá, se vocês quiserem voltar no vídeo e dar uma olhada, é justamente essa segmentação de dados que está lá, formatada de uma forma bonitinha para aparecer bacana lá. Então, pessoal, nessa aula então de hoje, o que nós aprendemos? Nós aprendemos lá no início a pegar as células que nós temos aqui no Excel, a fazer as formatações dela em negrito, mudar a cor de fundo, mudar a cor da letra se quiser. Bacana? Conseguimos fazer isso tudo. A partir daí, a gente aprendeu já um pouquinho sobre as fórmulas, algumas coisinhas só para ter um gostinho da nossa próxima aula. E de fato, transformamos as nossas células numa tabela. Então agora a gente tem uma tabela. E também trabalhamos com segmentação de dados, aqui do design da tabela. Beleza? Ah, uma coisa muito importante que eu já ia me esquecendo. Vou tirar aqui todos os filtros, só para vocês poderem entender isso aqui. É possível que eu estava esquecendo isso, viu, gente? Bom, André, eu tenho essa tabela aqui, mas como é que eu destransformo ela? Eu não quero ela mais como tabela. Ctrl Shift para a direita. Nem preciso fazer isso. Bem no design da tabela. Converter em intervalo. Quando você converte em intervalo, você está convertendo a tabela em um intervalo normal de células. Cliquei aqui, deseja converter? Sim. Tá vendo? Se eu clico aqui dentro, já nem aparece mais o design de tabela e nem apareceu a segmentação de dados. Por isso, meus caros, a importância de, depois que a gente tem dados, transformar esses dados numa tabela. Beleza? Pessoal, a gente fica por aqui. Até mais. Até a próxima aula. Tchau.